Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje é dia de continuar aqui a nossa exploração das Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está explorando aqui capítulo a capítulo, tentando aí montar as pecinhas do quebra-cabeça, né, desse jogo que tem várias interpretações possíveis, várias maneiras de você encarar e tornar o jogo único para você e para o seu grupo. Quem está chegando agora, e para a gente se localizar aqui como um todo, um aviso importante. O vídeo passado foi o nosso último vídeo falando sobre o cenário de uma maneira geral, tá? Quem está acompanhando a série desde o início deve lembrar que eu comentei lá que o livro é dividido em 3 partes. A primeira trata do cenário, que é a maior parte do livro, né? São vários mini capítulos, vamos chamar assim, falando do cenário. Essa parte a gente já venceu no vídeo anterior. E agora, a partir de hoje, a gente vai começar o capítulo 2, né? A segunda parte do livro, que vai tratar justamente do sistema, né? Das regras psicodélicas para esquecer. Então, só para localizar todo mundo, se você está chegando agora, se você acabou de ser sugado pela torre, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva das Chaves da Torre para você acompanhar tudo que a gente já fez e daqui para frente seguir junto com a gente rumo ao esquecimento. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a ver um pouquinho sobre as regras, né, sobre o funcionamento do sistema das Chaves da Torre, né, o sistema mosaico. A primeira coisa que o livro vai trazer aqui é o capítulo Lançando as Cartas, né? Quem está lembrado lá do início da série, acho que eu cheguei a comentar que o Chaves da Torre, o sistema mosaico, ele vai utilizar tanto a questão dos dados, que a gente vai comentar provavelmente no próximo vídeo, quanto da questão das cartas, que vão servir ali para montar o sistema, basicamente, pelo que eu entendi até agora, da questão da narrativa compartilhada. É através do uso das cartas, dos baralhos, são 2 baralhos, eu vou já mostrar para vocês. A partir disso é que vai se dar essa parte do jogo, né? Essa parte da narrativa compartilhada. Então aqui o objetivo é dar uma passada geral sobre isso, mostrar um pouquinho dos baralhos, como é que é o funcionamento deles em jogo e, claro, conto sempre com os comentários de vocês. Quem está lendo já o livro, se quiser complementar alguma coisa que eu falei aqui, se você ficou com dúvida, deixa aí a sua pergunta que eu vou tentando responder. Consulta os universitários, se for o caso, lá para tirar alguma dúvida mais complicada. Mas a ideia é apresentar o funcionamento básico do sistema que você vai usar para fazer o seu grupo explorar e imergir cada vez mais no cenário das Chaves da Torre. Para a gente começar a conhecer um pouquinho dos baralhos, o livro faz uma apresentação geral deles e é basicamente o seguinte, a gente vai ter aqui, são 2 baralhos, tá, com 3 tipos de cartas, vocês já vão entender, pelo menos essa foi a divisão que eu já inventei aqui, tá? Mas olha só, isso aqui é fato. O primeiro tipo de baralho é o baralho das cartas de chave, tá? E aqui, olha, vão ser 22 cartas, né? Eu acho que eu mostrei isso aqui no unboxing, na verdade, né? São 22 cartas, cada uma com uma ilustração bacana, retirada do livro, eu acho que a maioria, né? E você vai ter, além dessas ilustrações, você vai ter aqui as chaves, né? As 6 palavras-chave de cada uma das cartas. Essas 22 cartas, elas são baseadas, né, nos arcanos maiores do tarô. Então você que saca de tarô, ou se quiser pesquisar, para encontrar alguma correlação, de repente, entre os desenhos ou o nome das cartas no tarô e as chaves que estão aqui, fica o convite, né? Eu acho que as Chaves da Torre é aquele tipo de jogo que ele sempre te instiga a ir um pouquinho além, a pesquisar, a tentar ver as diversas camadas sobre as quais o jogo foi construído. Então tá aqui mais uma oportunidade. Cada carta, olha, é numerada aqui justamente para você saber, até onde eu entendo, né, a correspondência dessas cartas aqui com os arcanos maiores, beleza? Então, temos aqui primeiro o baralho das chaves, depois a gente vai ter aqui o baralho de temas, tá? Que vai ser composto de 17 cartas, tá? Isso aqui é o que você vai usar para interferir na narrativa, mas eu já vou explicar o funcionamento delas. O importante aqui no momento é saber o seguinte, esses temas que estão presentes aqui nesse baralho são os temas que os criadores julgaram relevantes ou que têm afinidade com a proposta de jogo que eles querem passar, tá? Agora, você tem total liberdade para, caso encontre algum tema aqui que você acha complicado, ou que pode dar problema na sua mesa, alguma coisa assim, você pode retirar esses temas, você pode substituir por outros temas se você quiser, ou até mesmo se você quiser fazer uma história direcionada para um certo tipo de tema específico, você pode reduzir também a quantidade de temas que estão disponíveis para os jogadores, tá? Mas em princípio é isso, temos 22 cartas de baralho de chaves e 17 cartas dos temas. E o terceiro tipo de cartas, olha só, o terceiro tipo é esse aqui, que são as cartas coringa, tá? Essas cartas coringa, elas na verdade têm o mesmo tamanho, né, do baralho de chaves, tá? Também tem as ilustrações aqui do outro lado, mas como é que vai funcionar? Elas vão ter um uso específico. Coringa, como o próprio nome indica, né, elas vão ter na verdade, multiuso ali que você pode interferir nas jogadas, mas eu vou deixar para falar isso mais para frente no vídeo, tá? Então, só guarda essa informação por esse instante. Temos as cartas de chave, as cartas de tema e as cartas coringa.
Beleza, o próximo passo, depois da gente conhecer mais ou menos os baralhos, é saber como é que eles funcionam. E o princípio disso é saber quantas cartas você tem na mão, né, para usar e como é que vai ser o uso geral delas. Então o que o livro traz pra gente aqui? No início de cada cena, e isso aqui é importante, presta atenção nesse detalhe, porque provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, eu vou voltar a esse tema ao longo de todo esse capítulo aqui das regras. Nas chaves da torre, você, em tese, né, ou em princípio, você não vai se deter muito para resolver ações específicas. Você tem que concentrar, você narrador, né, e o grupo todo, já que estamos aqui falando também de narrativa compartilhada. Tem que focar na construção e na resolução da cena, tá? As chaves da torre é voltado para a resolução de cenas. Mas eu vou descer em detalhes em relação a isso provavelmente nos próximos vídeos, mas só guarda aí essa informação. Então, no início de cada cena, as cartas vão ser distribuídas. E como é que vai rolar isso? Elas vão estar, obviamente, embaralhadas ali, né, voltadas para baixo, para você não saber o que tem nelas, e você vai receber, no início de cada cena, 2 cartas, né, de chave e 2 cartas de tema, tá? Então, essa vai ser a sua mão inicial, mas tem um detalhe. As cartas de chave que você receber, você vai manter. Mas as cartas de tema, você recebe 2 e escolhe uma só. E a outra volta lá para ser embaralhada. Então, a primeira informação interessante. Esses temas é a maneira que você vai entrar na história para a narrativa compartilhada. Então, aqui no exemplo que eu peguei, eu tenho aqui artefato e amor. Quando eu for interferir na narrativa, eu tenho que utilizar esses temas aqui. Então, se eu acho mais interessante, ou se eu acho que eu vou ter mais condições de inserir algum detalhe relacionado ao amor, eu fico com essa carta e descarto a do artefato. Se eu acho o contrário, eu escolho a que mais me parece útil. Vamos colocar assim. E aqui eu já vou comentar um detalhe que eu acho importante para a gente começar a pegar o funcionamento da coisa, né? Como é que é o desenrolar dessa cena? Primeiro ponto importante, o narrador, ele não tem cartas, ele não precisa das cartas do baralho, justamente porque ele é um narrador e ele pode fazer o que ele bem entender em linhas gerais. As cartas vão ser justamente para vocês, que são os jogadores, interferirem, né, na narrativa para dar o toque de vocês, sempre respeitando os comandos, né, as instruções, os limites que as próprias cartas dão, tá? Então, a primeira coisa que o narrador tem que fazer é ele que vai orientar os jogadores quando a cena começa e quando a cena termina, tá? Isso aí é uma coisa que a gente já sabe meio que instintivamente, mas uma coisa que o livro ressalta é o seguinte: existem cenas que são realmente muito curtas, que é só um pequeno diálogo ali, até uma cutscene, alguma coisa nesse sentido. Então, nesses casos, você não precisa trocar de cartas toda hora, tá? O narrador que vai determinar o momento que você vai pegar as suas cartas, e aí ele vai dizer, olha, vai começar a cena e tal, e vocês vão começar a desenrolar ali a história. Ele vai marcar o final da cena também. E aí, as cartas serão trocadas quando a próxima cena começar. E se por acaso você não utilizar as cartas que estão na sua mão, você perdeu a oportunidade de interferir na narrativa e tem que esperar a próxima cena. E já que eu toquei nesse ponto de usa a carta, não usa, espera a próxima cena, tem um detalhe interessante aqui, olha. Não deixe para amanhã o que você pode descrever hoje. Eu vou ler um trechinho aqui do livro sobre isso, porque vai tratar justamente dessa questão. Uso a carta ou não uso? Que é uma dúvida comum que eu acho que deve passar pela cabeça da galera, especialmente quando a gente está começando, né, a aprender as regras do jogo. Então olha só. Não é uma boa prática tentar manter uma carta em sua mão e esperar o momento perfeito para jogá-la. Por mais divertido que seja tentar fazer a jogada ideal ao descrever algo a partir das cartas da sua mão, o momento pode nunca acontecer. Então, assim, não espere, porque às vezes a gente tem esse negócio, não, vou esperar, essa carta aqui é muito boa, eu acho que ela é muito boa, eu vou guardá-la para um momento especial. Lembra, toda vez que mudar a cena, vão mudar as cartas da sua mão. Então, joga logo a carta ali, se for o caso, se você tiver algo a contribuir, porque isso, da maneira como eu entendo, é uma parte, né, do que leva as engrenagens do jogo a rodarem melhor. É justamente a chance que você tem de interferir na narrativa. Claro, você tem que adequar isso ao tema da carta. A gente vai comentar isso mais pra frente no vídeo. Mas não fica segurando e esperando o momento perfeito para você utilizar a carta, porque pode ser que ele simplesmente não aconteça. E também, todos os outros jogadores vão ter a oportunidade de jogar as suas próprias cartas. Então, assim, de repente você pode complementar a jogada de alguém, a ideia que você lançar ali na cena pode ser aproveitada por outro jogador. Então, não deixa para descrever amanhã o que você pode escrever agora. E para dar uma ideia para vocês de como é que funciona isso na prática, o livro traz aqui, olha, um esqueminha do funcionamento do uso das cartas, tá? Então, basicamente, começa, claro, com o narrador descrevendo a cena. Mas aí tem um detalhe que eu quero chamar a atenção também. Vou ler um trechinho aqui do livro, olha só. É sempre importante
haver a possibilidade de narrativa compartilhada, mas as cartas são um recurso do jogo, portanto, a sua gestão faz parte do desafio imposto ao jogador. Ou seja, cabe ao narrador iniciar ali a descrição de uma cena, mas sempre estar atento a essa possibilidade da narrativa compartilhada. Ou seja, como eu estou entendendo isso, deixar algumas lacunas para possivelmente serem preenchidas pelos jogadores, caso eles queiram, né? Porque cabe a eles a gestão das suas próprias cartas. Então, quer usar, usa. Não quer usar, não usa. Mas depois pode perder a oportunidade, né? É sempre isso. Então, para dar uma ideia, como é que vai funcionar? O narrador vai dar a descrição, e aí, se algum jogador quiser interferir, ele vai ter que utilizar a carta do tema. Esse tema aqui vai determinar quais são os limites, ou sobre o que ele pode falar. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui de cabeça. Vamos dizer que eu estou descrevendo que o grupo está sendo cercado por um bando de sombras, que está saindo ali, uns vultos que estão saindo das sombras e tal, e é isso. E aí alguém puxa a carta aqui, olha, eu tenho aqui bando. Eu vou utilizar essa carta para descrever melhor, para adicionar detalhes sobre esse grupo, por exemplo, né? E aqui é o primeiro passo. Então eu já sei, eu já delimitei que eu vou falar sobre o bando. Eu não vou falar sobre o ambiente, não vou falar sobre nada. Então esse é o primeiro passo. Joguei a carta aqui de tema e depois eu vou escolher aqui uma das minhas duas cartas de chave, né? Porque aqui eu vou complementar. Na primeira carta de tema, eu escolho sobre o que eu vou falar, e o meu segundo limite, olha, eu tenho que utilizar uma das palavras que está aqui nessa carta de chave. Então, se eu quero falar sobre o bando aqui no meu exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, talento. Olha, a gente percebe que eles vão saindo das sombras, eles parecem estar fortemente armados e sabem utilizar muito bem o armamento que eles têm. É uma possibilidade. Tem outra aqui, olha, maldição. Olha, a gente percebe que quando essas figuras saem das sombras, elas são meio, sei lá, deformadas, ou elas parecem estar sofrendo de algum tipo de loucura e tal. Ou seja, você vai adicionar detalhes à cena a partir da descrição inicial do narrador. E começa com o jogador que primeiro jogou a carta tema, tá? Mas os outros também podem participar. Eles vão escolher outras cartas-chave para ir complementando a descrição da cena inicial. E aqui, só para fechar essa parte, tá? Eu descrevi esses 3 passos, né? A descrição inicial, a escolha do tema, a primeira palavra-chave escrita por quem iniciou, né, esse processo, vamos colocar dessa forma, né? Os outros jogadores vão colocando as suas próprias cartas-chave para escolher outras palavras para complementar a descrição, mas ainda tem aqui, olha, o passo 4, que é justamente o uso da carta Coringa, né, da narrativa Coringa. Mas é só para marcar que isso pode ser utilizado a cada cena, mas eu vou comentar um pouquinho mais específico sobre a Coringa da narrativa mais para frente no vídeo. Um outro ponto que precisa ficar claro para todo mundo, né, quando forem jogar a Chave da Torre, é como é que funciona esse sistema da narrativa compartilhada, tá? Então, o livro vai trazer aqui, olha, uma seção. Não descreva ações e resultados, tá? E aqui, alinhando expectativas, que é justamente para você explicar para todo mundo, antes de começar o jogo, como é que funciona. Essa questão da narrativa compartilhada aqui nas Chaves da Torre, ela vai dar um certo limite para os jogadores interferirem, tá? Mas como o próprio nome aqui fala, eles não vão descrever ações nem resultados. Essa continua sendo uma prerrogativa do narrador. Eles vão fazer o quê? Enxertar os detalhes, né? Dar aquele tempero a mais. Ou seja, eles podem falar e interferir na descrição de objetos, locais, pessoas, pensamentos, né? Enfim, tudo de acordo com o que já está sendo construído. Esse é um ponto importante também. Tem que haver uma coesão no que está sendo feito ali. Então, se algum jogador estabeleceu algo, esse algo passa a ser uma verdade ali na narrativa. Eu não posso simplesmente ignorar aquilo ali. Eu posso, em tese, tentar reverter a situação, mas de uma forma, primeiro, que faça sentido, utilizando os limites que eu vou ter aqui nas palavras-chave e nos temas, tá? Mas de forma a adicionar coisas à narrativa. Eu não posso simplesmente ignorar algo que já foi feito, tá? E aqui, olha, só para ler um trechinho para vocês do livro, o que ele diz? O aspecto de narrativa compartilhada serve para que qualquer jogador possa adicionar dramaticidade ao jogo, mas não como uma forma de resolver a cena sem conflitos e conseguir facilidade ou benefícios narrativos. Justamente por isso, você precisa alinhar as expectativas e estar certo de que todo mundo está ciente de quais são os limites e como é que a coisa funciona. Avançando um pouco mais aqui no capítulo, o livro vai tratar com um pouco mais de detalhes sobre os temas, tá? Mas em linhas gerais é isso. O tema vai ser aquele que você pode interferir na narrativa. Então, no exemplo que eu dei ali do bando, né, que eu mostrei a carta, eu só posso adicionar detalhes, eu só posso colocar mais informações a respeito do bando. Eu não posso falar, por exemplo, que tá chovendo, que tá assim orçado. Não, isso aí já seria uma condição climática, alguma coisa que tá fora do que a minha carta tema me permite interferir. Só que o livro faz um alerta, porque é o seguinte, o grande lance aqui desse sistema, né, da narrativa compartilhada, da forma como eu estou entendendo, é estimular a sua criatividade também. Então, claro que alguns temas podem servir para diferentes coisas. Então ele dá um exemplo aqui. Uma matilha de feras ensandecidas pela selvageria podem ser tratados tanto pelo tema natureza,
quanto pelo tema ameaça, quanto pelo tema bando. Ou seja, fique sempre atento para a possibilidade, para pensar um pouquinho fora da caixa, né? E o quanto que você pode expandir os limites, né? Os comandos que você está recebendo ali pelas cartas, sem esquecer nunca do bom senso e da coesão da narrativa. Avançando, a gente vai ter aqui a lista dos temas, né, que vai ser a reprodução de todas as cartinhas de tema, que é interessante, de repente, você ter isso aqui na mesa, para uma consulta rápida, alguma coisa assim. Tá? Então é só a reprodução das cartas para você saber, de uma forma compilada e prática, quais são todos os temas do jogo. Tá? Na sequência, o livro vai começar a falar também das chaves, das palavras-chave, para dar mais um pouquinho de detalhe. E aqui, só complementando o que eu já falei, dessa questão de você tentar ser o máximo, ter o máximo de criatividade possível, olha esse trecho aqui interessante que o livro coloca aqui. Por exemplo, a chave encruzilhada pode significar divisão, caminhos distintos, um ponto de convergência, múltiplas escolhas, um dilema difícil, um momento decisivo, um ponto crítico, entre vários outros significados. Uma única chave pode ser utilizada para interpretar e dar sentido a várias coisas a partir dos significados assumidos para ela. Ou seja, não se atenha ao sentido literal dessa palavra. Você é livre para criar, interpretar, utilizar um sentido figurado, utilizar um antônimo, alguma coisa assim, um sinônimo. A ideia aqui é estimular a criatividade de cada um dos jogadores a partir das palavras-chave. Sempre, sempre, sempre primando pela coesão da narrativa, tá? E sem abandonar nenhum detalhe que foi anteriormente colocado por outro jogador. E olha só, uma dica interessante que o livro dá é que você mantenha registros, tá? Não de tudo, mas alguma coisa que seja importante ou recorrente na sua campanha, pode ser interessante você fazer você narrador, né, fazer uma anotação do que foi utilizado para descrever aquilo ali. Então ele dá um exemplo aqui, a família Gilbert, que é uma ameaça, né? Isso aqui já é a primeira coisa que foi utilizada para descrevê-la. É uma ameaça e foram utilizados aqui abate, linhagem e perseverança. E aqui, o que foi criado provavelmente pelos jogadores, né, para descrever essa família utilizando essas palavras-chave. Então é interessante para coisas que sejam importantes na sua campanha, você fazer esse registro até por uma questão de coerência, né, do seu jogo e você poder relembrar e você ter uma base sobre a qual os jogadores podem continuar criando. E finalmente, para a gente fechar aqui o conteúdo do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o Coringa da narrativa, né? A tal carta Coringa que eu comentei lá no início. Na verdade, essa carta vai ser uma carta extra que todo jogador vai ganhar no início da sessão, mas ela só pode ser utilizada uma vez por sessão de jogo, tá? Então, o kit aqui de cartas vai trazer 4 cartas Coringa. Se você tiver mais jogadores do que carta, você improvisa aí algum tipo de marcador, porque é importante saber quem já utilizou ou não a sua carta Coringa. E como o próprio nome já indica, a carta Coringa ela tem diversos usos, múltiplos usos. Então, só para citar alguns aqui bem rápido, a gente vai ter, olha, você pode jogar a carta Coringa para substituir qualquer carta de tema, tá? Eu não tenho, por exemplo, aqui a carta de tema bando, mas é isso que eu quero interferir. Eu jogo a carta Coringa e ajo como se eu tivesse esta carta de tema aqui na minha mão, beleza? Eu posso adicionar alguma coisa para a narrativa de outro jogador, no momento que ele está falando. Ele está construindo ali o tema e está falando isso, aí eu complemento. Olha, mas também tem isso. Não, mas porém tem isso, aquilo, outro. Eu vou complementando, eu posso interferir na descrição do jogador antes dele terminar, tá? Um outro uso possível é descrever as consequências da ação de outro jogador. Isso aqui é muito importante. A gente está comentando desde o início que existe um limite para essa interferência, né? O narrador continua controlando algumas coisas. Mas se você usa a carta Coringa, você pode justamente descrever a consequência da ação do jogador. Algo que é, em tese, restrito ao narrador. Qual é o detalhe que o livro coloca aqui? Você precisa avisar que você vai fazer isso antes do narrador começar a dar o desfecho ali da cena. Então, de repente, sei lá, você grita lá, Uno, trunfo, joga a carta na mesa, sei lá, faz alguma coisa ali para simbolizar que é você que vai descrever o resultado daquela ação, porque você está utilizando aqui uma carta Coringa. E para fechar, tem 2 outros usos, mas eles estão ligados a questões da ficha do personagem, que a gente vai ver mais para frente. Aqui, olha, ele diz que pode ser utilizada um ícone, né, que eu ainda não sei o que é, porque eu não cheguei nessa parte ainda do livro, mas vamos voltar a esse tema. E você pode também utilizar essa carta Coringa para fazer referência às suas próprias chaves referente à memória do seu personagem, que é algo que vai estar na ficha também. Então a gente vai ver futuramente quando a gente continuar aqui a nossa exploração sobre o capítulo de regras, tá? Mas só guarda aí essa informação desses 2 usos das cartas Coringa que são relacionados mais com a questão da ficha do personagem. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui as Chaves da Torre. Curtiram esse início do nosso capítulo de regras? Deixa aí nos comentários. Vamos continuar trocando figurinhas sobre o jogo, tá? Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike. Quem quiser continuar com a gente, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.